Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta quarta-feira, dia 28 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer a ex-deputada federal, ex-deputada estadual, professora Mariângela Duarte, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e o ex-vereador, ex-secretário municipal de Meio Ambiente, também professor, Fábio Nunes, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: Márcia Rosa sai e Cubatão já tem novo prefeito. Na Folha de São Paulo, Itamaraty é alvo de ataques cibernéticos. No Estadão, ato vira confronto. Dilma diz que não terá baderna na Copa. No Santa Portal, após cassação de Márcia Rosa, Wagner Moura assume prefeitura de Cubatão. No site do BocNews, a GEM apresenta plano estratégico para o desenvolvimento da região nesta quarta. No G1 Santos e região, MC Bodo Catarina sofre tentativa de homicídio em São Vicente. E no portal da UOL, rodoviários fazem nova greve no Rio de Janeiro. Trens operam com a capacidade máxima. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a expectativa do meio político da região é com relação a novas eleições em Cubatão, diante da cassação da prefeita Márcia Rosa. O ex-presidente da Câmara, Wagner Moura, assumiu o município, assumiu o poder executivo e deverá ficar no cargo por 90 dias até que o Tribunal Regional Eleitoral marque as novas eleições para a prefeitura. É bem verdade que a ex-prefeita Márcia Rosa está recorrendo ao Tribunal Superior Eleitoral, tentando reverter essa decisão e voltar ao cargo. No entanto, o meio político, sobretudo de cubatense, já examina a possibilidade de uma nova eleição que poderá ocorrer, inclusive, no dia 5 de outubro, dia das eleições gerais no Brasil, de modo a facilitar o pleito e, ao mesmo tempo, torná-lo mais econômico. Já existem quase 10 postulantes à Prefeitura de Cubatão, caso tenhamos novas eleições. No programa de hoje, nós vamos debater, evidentemente, essa questão, entre outras questões políticas importantes, inclusive o plano diretor de desenvolvimento da nossa região, que está sendo apresentado daqui a pouco no Teatro Guarani, em solenidade a ser comandada pela GEM, a Agência Metropolitana. Na pauta, além de diretrizes e metas para o desenvolvimento da região, 4 vetores importantes: desenvolvimento econômico, habitação, saneamento e meio ambiente e também mobilidade urbana. Mas o debate em torno de todas essas temáticas, entre outros temas importantes, vocês acompanham assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira de céu nublado com algumas aberturas de sol. A temperatura varia entre 14 e 21 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias, a pista sul da Anchieta continua fechada para obras. Portanto, está em vigor a operação 5x3. Apenas a pista norte da Imigrantes segue sentido São Paulo. As pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta seguem para o litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, 8 horas e 8 minutos, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar a ex-deputada Mariângela Duarte e o ex-vereador Fábio Nunes. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades.
Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê o seu apoio. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Todo domingo é assim. Tem gente que aproveita para reunir a família. Outros reúnem os amigos. E tem aqueles que aproveitam o domingo para não fazer nada mesmo. Todo domingo é a mesma coisa. Que tal mudar só uma vez a cada 2 anos? Seja mesário. Acesse tse.jus.br e inscreva-se. O dia 5 de outubro não vai ser um domingo qualquer. Faça diferente. Faça a história da democracia. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 28 de maio. Hoje recebendo com muito prazer 2 professores. A ex-deputada federal, a ex-deputada estadual Mariângela Duarte, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e Fábio Nunes, ex-secretário municipal de Meio Ambiente, ex-vereador do Partido Socialista Brasileiro. Eu gostaria de começar essa entrevista, essa conversa entre nós, a respeito da situação de Cubatão. Deputada Mariângela. É uma situação que particularmente me dói muito. Depois que a Márcia se elegeu prefeita, se afastou muito de mim, porque nunca mais tivemos nenhum tipo de contato. Bem que eu tentei, porque eu tinha tempo, queria conversar com ela. Bom, então houve um certo isolamento da Márcia, que eu acho que a prejudicou. Também saí do PT. O PT é um partido que as pessoas que saem, eles tem uma certa reação. Eu acho até que foi muito pouco em relação a mim, agradeço muito ao PT isso, mas em relação a Márcia foi muito grande. E durante a minha trajetória política, eu era a pessoa do PT que mais apoiava a Márcia. Então, para mim é um dia muito triste, mas as regras da justiça eleitoral têm que ser seguidas. Não são para ser discutidas, são muito sérias. Porque na hora de discutir, ninguém quer. Como não se faz uma reforma política no Brasil, não adianta depois reclamar da justiça eleitoral, que ela vai criando normas no vácuo do Legislativo Federal, tanto Câmara como Senado, Congresso Nacional, no vácuo eles legislam. Agora, vou avisar os incautos daqui da região que quem preside a justiça eleitoral no Brasil foi ex-presidente do PT de Marília, é o Toffoli. O atual presidente, ministro Dias Toffoli, saiu o Marco Aurélio e o Toffoli. Então, quer dizer, é uma pessoa que conhece muito bem qualquer membro do PT. O Toffoli está tendo uma posição bastante equilibrada agora na parte da justiça eleitoral. A função então, requer isso, inclusive. Então, vem aqui nenhuma insinuação. Eu conheço muito bem a ele, me recebeu 2 ou 3 vezes em Marília. Então, mas as pessoas têm que ter muita cautela. Eu lamento por Cubatão, porque é uma cidade a quem eu tenho um apreço, aqui tem um apreço muito grande, e acho que essas coisas
pioram o quadro da realidade política, a credibilidade. E mergulham a cidade numa crise política como nunca se viu. Sabe o que acontece? Quer dizer, não é... Em plena democracia. Não é tempo de credibilidade. Então, nós precisamos ter um comportamento, né, mais ou menos, exemplar. Agora, vereador Fábio Nunes, como é que o senhor está acompanhando essa questão, essa crise em Cubatão? E o senhor acredita que teremos eleições daqui a 90 dias, como está previsto, inclusive? Bom, primeiro, bom dia telespectador, é uma honra participar aqui do Enfoque. Você está pilotando um projeto de comunicação social indispensável para a gente passar limpo aqui a nossa região, o Estado e o pequeno Brasil. Claro. Mas eu queria deixar bem claro, primeiro, a boa sensação que a sociedade tem, se de fato houve um erro, de alguma maneira administrativo, um erro de encaminhamento, um aparelhamento, que é o caso da denúncia, abuso de poder econômico. Um abuso de poder. Isso é um modus operandi tradicional de uma política de outrora. Então, nesses anos de consolidação da democracia, a leitura que faço é que a nova legislação eleitoral, ela foi aprimorada a ponto de casos como esse não acabarem em pizza. Então, acho que a grande notícia, se errou, tem que pagar. Mesmo a gente lamentando ser uma pessoa, a primeira aula formal que dei em minha vida no Estado, dentro da rede pública estadual, foi em Cubatão, ali no pé da Fabril, no pé da Serra, no pé da 495, no Zenon Cleantes de Moura. E um dos ambientes... Minha professora de português, Maria Duarte, vai confirmar o que eu vou falar. Não pode pensar que eu sou tão velho. Depois eu me vinguei, porque dei aula para a filha dela, para a Aninha, e continuo me vingando que o neto dela é meu aluno esse ano. E, na verdade, eu falo isso, que o que tem que se lamentar é que uma colega professora, Márcia Rosa, foi professora a vida inteira, era um pouco mais velha que eu, mas... Sindicalista, ligada à Proesp, nós temos uma grande amiga comum, que é a Tânia e Margarida. Então, eu lamento exatamente isso, ou seja, ela conquistou, a cidade apostou tanto. Então, eu acho que esse fato que está acontecendo, esses desmandos do PT no nosso microcosmo regional, eles podem ser reflexo porque esse pragmatismo que o PT assumiu, que fez Mariângela sair do PT, que fez Heloísa Helena sair, que fez Erundina sair, sabe? Essas pessoas, quadros históricos do Partido dos Trabalhadores, que deixaram o Partido dos Trabalhadores ao longo da jornada política, mostra que a fragilização... Então, eu sinto assim, como a Mariângela falou no início, o poder é solitário, alguém já falou isso. Então, o poder, podia fazer até um paralelo. Por que o meu amigo Chorão, da banda Charlie Brown, faleceu? Porque ele estava, entre aspas, num poder do mainstream, e ele se isolou dos amigos. Se ele tivesse me ligado, pô, Fabião, vamos conversar, vamos dar uma volta na praia. No abismo da solidão. Exatamente. No auge do poder, no abismo da solidão. Eu fiz um paralelo porque ele culminou, ele é um menino, um poeta, um artista brasileiro, regional. Valor nosso. Foi o maior valor aqui o cara, mediaticamente, foi a maior profusão. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu sou apaixonado pela essa energia da música deles para a juventude. Então eu estou fazendo um paralelo porque a Márcia era uma inspiração. Ou seja, era uma base progressista, com um hall, com um pool de partidos. E o detalhe, quando Márcia venceu a primeira eleição, isso há 5, 6 anos, falei para a Márcia, se eu achasse uma lâmpada mágica e saísse um belo gênio, sabe o que eu ia pedir? Eu falei, fala, Fabião. Eu ia pedir para ser prefeito de Cubatão. Mas por quê? Porque tinha uma cidade que tem uma relação com a indústria, aquela indústria doente dos anos 60, 70, se transformou, o Vale da Morte se transformou no Vale da Vida. Os problemas de Cubatão a gente conhece, aparece na mídia, no jornal, existem problemas, cara, como toda cidade, mas a beleza geográfica de você estar no pé da serra, o manancial, as pessoas de Cubatão que são hoje uma população, tem 70 anos a cidade, as pessoas que foram os emancipadores estão lá, vivos ainda. Mas uma cidade com muita força, escolas de altíssimo Aquela Avenida 9 de Abril e agora está entrando no hall dos shoppings, né? É verdade. Ou seja, o investimento é um indicador de desenvolvimento econômico. Agora que você é candidato a deputado estadual, você vai chegar mais perto dessa população. Eu conheço, eu sempre fiz campanha de tanga, todo mundo sabe disso. E nunca apoiada pelos partidos, isso é uma coisa concreta. Bom, você acredita que eu emplacava 10 mil votos em Cubatão?
Porque cada luta que você fizer com aquela população, qualquer uma, e foram várias que eu fiz, de policlínicas que estão lá, a viaduto da Ecovias, a nova pista de descida que ia passar dentro do Vale Verde. Pois a obra já estava no meio, tiveram que mudar. Então, foram tantas conquistas que tivemos lá, que eu te digo o seguinte, é uma população excelente para se trabalhar. Foi essa população que elegeu majoritariamente a Márcia. A gente conhece isso, estava lá. Então, eu trabalhei 5 anos. Eu acho que é uma população, um presidente da Câmara, por exemplo, eu fiz com ele uma luta belíssima. Ele foi um líder, ele dava aula lá, na escola Riborden, porque ia fechar. E era uma escola modelo de Cubatão, está lá como uma escola modelo. E quando o Clermont se torna prefeito, a gente fez uma intervenção bem forte para que isso não ocorresse. Está lá a escola ganhando todos os prêmios ainda. Wagner Moura representa essa escola também. Então, eu acredito que o melhor agora, primeiro, nós políticos, é termos cautela. Não é legal se assanharem 10 candidatos numa hora em que a cidade passa por uma crise dessa. Acaba respingando em todos que estão exercendo a política. Então, primeiro recado, é um povo muito exigente. Nunca o Lula perdeu a eleição em Cubatão, na nossa região. E na região foi um caso diferente de Mongaguá. O caso do Paulo Jazovski foi diferente, ou seja, foi rápido. Ele teve sucesso na hora eleitoral, o Arthur, quando assumiu, é um caso diferente de Mongaguá. Mas você vê que a justiça, porque antigamente quando as pessoas escutavam isso, por isso que eu comecei, falando que não acabou em pizza, né? Mesmo que ela tenha esse prazo ainda curto. O recurso, e ela impetrou um recurso. Exatamente, os advogados. Tribunal Superior Eleitoral. O que eu sinto assim, quando ela começou há 5, 6 anos, a equipe de governo era uma equipe de ideais, de ideário. A equipe da equipe de saúde, do Vander Jackson, ou seja, quando desmonta esse time, foi o que aconteceu, por isso que eu estou falando que é um laboratório. Lembrem-se, vocês, que no primeiro ano de mandato da nossa presidenta Dilma Rousseff, 7 ministros foram fascinados. Então, 7 ministros. Então, agora, os primeiros... 7 ministros que já serviram ao governo Lula. Então, vamos chegar lá. Mas se foram 7 que assumiram, foram 7 melhores dos partidos. Sem pensar no loteamento político de cargos. Na lógica da excelência da escolha. Então, os outros que entraram para consertar, entre aspas, os problemas políticos criados. Então, houve um desmonte. Eu sei porque eu tenho uma grande admiração pelo Adalberto, que é o secretário de Planejamento, um menino genial. Passa por todos. É um dos articuladores, inclusive. Mas houve um problema em Cubatão também, vereador Fabinho, me permita. Houve uma troca muito sucessiva de secretários. Exatamente. Então, o governo fica difícil governar assim. Daniel Ravanelli, o secretário de Meio Ambiente, genial, menino genial. A Justiça Eleitoral está com uma campanha no ar que aparece uma mulher e disse assim: no Congresso Nacional somos menos do que 9% integrantes dos parlamentos brasileiros. Quando nós perdemos a eleição em 2006, e olha que eu tive 64.200 votos, quando nós perdemos a eleição, a bancada feminina de São Paulo caiu pela metade. Foi assim em Minas, Brasília não tinha mulher nenhuma, tinha perdido a Maninha, uma excelente deputada, das melhores que vi. Bom, então agora transportemos para cá. 3 mulheres num governo de região metropolitana com 9 prefeitos, 3 mulheres. Sim. Uma raridade, um fato histórico. Um fato histórico. Quero chamar a atenção para isso. Estamos numa vergonhosa perda de mulheres na política e, inclusive, sendo cobrado pela América Latina. Vem o parlamento da Argentina, vem do Chile, saber o que está acontecendo conosco, que tira as mulheres da política. Muito bem. E eu nunca vi um cerco político tão violento como eu vejo em cima das mulheres na política. Eu estive 1 ano e 3 meses na administração
da Maria Antonieta. Agora já. É quase impossível governar. É quase impossível. Né? A oposição não é uma oposição, é uma destruição. Quer dizer, é uma coisa, não tem diálogo. Aliás, me expulsaram de lá. Eu quero aqui fazer um reparo à União de Vereadores Metropolitana, aos políticos da nossa cidade, porque nenhuma voz se levantou contra isso. Nós, doutor Hélio Lopes, um dos melhores secretários de meio ambiente do Brasil, mereceu um Globo Ecologia para ele. É professor do Santa Cecília, inclusive da pós-graduação, membro do Ministério Público como perito, uma pessoa exemplar. Ele conseguiu coisas incríveis. Pela terceira vez, a Praia do Tombo é uma praia de bandeira azul, a única do Brasil, e uma das únicas do mundo aqui na América Latina. Quer dizer, ele conseguiu pela primeira vez que o município fosse autoridade ambiental do porto da margem esquerda. Quer dizer, eu acho que não preciso falar, sou uma política conhecida pela minha retidão e rigor. E pelo trabalho que estava fazendo lá, que me encantava, sem dinheiro, sem prestígio, sem mídia. E agora o doutor Guerrat. Doutor Guerrat é um cara que salvou Cubatão na época do Clermont. Era eu que levava os processos para o Ministério da Justiça, para o Márcio Tomás Bastos, e quem era que nos ajudava? O nosso Sérgio Cérvulo da Cunha. Eu te pergunto, mas isso se deu pelo fato de que tanto a senhora quanto o doutor Hélio Lopes, como também o doutor Guerrat, eles não moram em Guarujá, e sim moram em Santos. Por essa razão, então, essa é a razão de terem sido saídos. A razão, dormíamos em Santos. Dormíamos em Santos. Então, eu acho, Fabiano. Acho que eles não querem o túnel, né? Então, não querem túnel. E tem uma coisa, vamos pedir voto aqui? Não, essa cabeça hoje, inclusive... Ou é uma região metropolitana, ou não é uma região metropolitana. Eu não ia ser candidata. Nós estamos chegando a 8h30. Hoje é um dia interessante. Vamos falar disso, inclusive, no próximo bloco. Não, só para citar, porque essa é uma legislação equivocada. Ou seja, eu lembro que, às vezes, num giro de um dia de trabalho, a gente passou em 5 cidades. Sim. Para você, inevitavelmente, para você ir a Santos Continental, e a gente não tem uma soberania municipal, eu sempre debati isso na campanha prefeito, em 2012, que nós não temos uma soberania municipal. Para o santista sair da Santos Ilha para ir para Santos Continental, onde está lá o maciço da Serra do Mar, os bairros da área continental, Caruaru, Monte Cabrão, Iriri, é um lugar genial, né? São 9 novos bairros que a gente criou no plano diretor, isso é importante falar. Para você ir lá, ou você vai para o Guarujá ou para o Cubatão. Você passa por outro município? Você passa por 2, obrigatoriamente. Assim como em Cubatão, você tem território da Uzi Minas. Essa conexão é o que se pretende, o que a gente já tem, é o que se pretende no Brasil. A política de consórcios. Então, a nossa região fica assim, parece que essa fogueira das vaidades, o que Marlene já falou, de uma oposição, a mesma oposição que esses 10 pré-candidatos à eleição de Cubatão, seguramente 3 são subscritores da denúncia. Sim. E isso é naturalíssimo, porque a política se faz assim, quem deixa brechas na lei, não consegue cumprir a legislação e se equivoca, como esse é um caso clássico de, talvez, aquela história, né? O Lula ficou famoso por falar que não sabia de nada. O quê? Poxa, é mesmo? Mensalão? Meu Deus. Ou seja, uma disfarçatez. Quando um político, se ele declara isso abertamente, que país é esse? Ou seja, que presidente que é esse que a gente tem? Ele está viajando? Mas a questão aí é mais grave. Eu sofri essa questão. Não, eu estou falando porque, politicamente, você pilotar processos, delegar, ou seja, eu sinto muito isso. Eu estava vindo hoje no carro falando, as pessoas não sabem quem são os secretários municipais da cidade de Santos. Se você perguntar quem é o secretário de uma pasta, eu não sei porque o tipo de gestão do prefeito é um personalista. É uma posição personalista, não é um conceito de time, de equipe. Ou às vezes o secretário vai e fala 20 vezes o nome do prefeito, estou aqui representando o prefeito X, o prefeito X, o prefeito X, e não fala o nome dele. Então o cara fica eclipsado, parece um mero assinador de processos, um despachador de processos. Então, politicamente, empoderar, e aí eu queria parabenizar a Mariângela, porque ninguém tira isso da história, é que nem eu tenho os 3 estrelas de vereador e optei em não ter a 4ª.
Eu pratiquei o discurso. Se eu não quero que as pessoas se perpetuem... Eu também sempre fiz isso. Optei. Eu falei, a gente só tem 47 anos uma vez na vida. Claro, vou oferecer o nome. Se não votarem em mim, 8% das pessoas, uma Vila Belmiro de pessoas, falou, pô, esse cara aí, esse professor, esse barbudinho aí, ele é uma figura, tá? Então, quando você cria essa audácia, eu acho que a gente está construindo, sim, uma forma diferente. Eu não gosto da palavra alternativa. Uma forma diferente, porque a política contemporânea, por exemplo, as ouvidorias das cidades, que são o espaço de comunicação, elas têm uma demanda genial, só que elas não são plataformas de participação, elas são ouvidorias. Você vai receber um número tal, não existe uma verdade de resposta. Né? Você que ficou tantos anos na ouvidoria, e a gente tinha conversas geniais, né? Pelo telefone, pessoalmente, fazendo gestão, eu na parte ambiental, você na ouvidoria. Essa plataforma de governança, por que eu estou pegando esse gancho? É para finalizar esse bloco. Uma cidade como Cubatão, que tem 270 mil habitantes, tá? Um pouco menos, talvez. Não, tem menos. Tem menos. Uma cidade como essa, é possível você ter hoje uma participação voluntária de autodeclaração do cubatense numa plataforma de governança? O que é isso, Chico? Se você convidar o cubatense, você mora onde? Na Vila Esperança, nasci em Cubatão, tenho 26 anos, trabalho na indústria petroquímica, tenho 4 filhos, sabe assim, você abrir o governo para que as pessoas participem, isso tem que acontecer a nível municipal. Isso em nenhum lugar aconteceu. Essa é a pauta do Fórum da Cidadania. Exatamente, essa dificuldade de mobilização. O Fórum da Cidadania tem esse item. Os governos, de um modo geral, eles são muito burocratizados. Exatamente. Eles são demorados, porque essa é a regra, são paquidérmicos, né? E é conveniente. Então, isso faz parte da atividade humana. E tem que mudar e mudar aos poucos. Mas eu vou permitir que a senhora fale, mas no próximo bloco, deputada. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Está falando mais do que eu, hein? Exatamente. ...107,7 na TV. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe! Peça seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV ou na fanpage oficial facebook.com/107 na TV. Vale também um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado para domingo, 00:30. Fique ligado e participe! Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O programa Mais Médico já levou mais de 6 mil médicos para todo o Brasil. Até março serão mais de 13 mil no total. Além disso, estão sendo criadas novas vagas nos cursos de medicina e especializações. O programa Mais Médicos, para mim, significa bastante experiência, porque a gente trabalha atendendo todos os tipos de pacientes. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 28 de maio. Hoje recebendo com muito prazer 2 professores. Mariângela Duarte, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ela que foi deputada federal, deputada estadual e vereadora em Santos. E também o ex-vereador santista Fábio Nunes, que foi secretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Santos, também professor. A senhora falava no intervalo, deputada, a respeito, exatamente manifestava a indignação com relação a essa legislação de Guarujá que impede que pessoas que não residam em Guarujá exerçam funções de confiança. O caso da deputada Mariângela, que foi secretária de Cultura em Guarujá, do professor Hélio Lopes, secretário de Meio Ambiente, e também agora do procurador-chefe André Guerato. São 3 residentes aqui, em Santos, e que 3 pessoas de uma trajetória ilibada, competente, menos eu. Os 2 conheço de perto.
O Hélio é como irmão e meu vizinho há mais de 30 anos. Ele mora no prédio do lado. Quando ele abre o portão dele, eu também abri o meu e íamos para o Guarujá. Então, eu considero o seguinte. Primeiro, eu tinha pendurado as minhas chuteiras. Já fiz prefeitas na região. Uma vez fiz 7 vereadoras mulheres nessa região. Então, fiz a Luzia Neof, falecida, infelizmente, tão nova, teria sido um valor muito respeitada por todos. Então, foram várias pessoas. Eu tinha pendurado a chuteira. Agora, você está realizando um trabalho fundante, estruturante. Você faz uma Secretaria de Cultura. Levamos a maior delegação, a 3ª maior do Estado, para as conferências. Montei o Sistema Municipal de Cultura. Fui atrás de verba federal, consegui mais de 1,5 milhão. E na hora que você vai montar isso, graças a Deus, não pude levar uma pessoa minha de confiança. Mas as pessoas que lá estavam, nós formamos uma equipe com vigor. Aí você é mandado embora pelo seu trabalho? Não. Você é mandado embora porque numa região metropolitana você vinha dormir em Santos. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, existe uma união, só um minutinho, existe uma união de vereadores metropolitanos, existe um Condesb, existem os vereadores de Santos e os políticos de Santos. Por que não nos defenderam? Nenhuma única voz se levantou. Então, aí vamos para Márcia Rosa. Vamos voltar para a atualidade. Foi aí que eu decidi ser candidata. Eu posso não ser eleita, mas eu quero enfrentar esses que me expulsaram de lá nas urnas. Eu quero fazer um enfrentamento nas urnas. Quer dizer, bobeira, pegaram uma concorrente que não precisava. E olha, deputada, ou esta região assume definitivamente a sua condição metropolitana, ou não. Se é só fogueira de vaidade, se é só para inglês ver, muito que bem. Mas falando em região metropolitana, daqui a pouco, o vereador Fábio, a deputada Mariângela, o Condesb lança, por intermédio da AGEM, que é o braço executivo do Condesb, a Agência Metropolitana, no Teatro Guarani, solenidade do Teatro Guarani, o Condesb lança o Plano Diretor Regional para a Baixada Santista até 2030. Este plano tem diversas diretrizes e metas para até 2030, consubstanciadas em 4 vetores fundamentais, que são desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, habitação, e o déficit na nossa região supera a casa de 100 mil moradias, e um último vetor, saneamento/meio ambiente. O senhor está acompanhando, conhece esse plano, já tem uma noção desse plano, vereador? Como é que o senhor vê essa possibilidade, essa perspectiva de crescimento? A GeoBrasilis foi a empresa, se não me engano, que venceu um processo licitatório para a construção desse plano. Ela teve um trabalho bem interessante. Primeiro deixar claro que essa tabulação de dados, essa atualização de dados, a região sempre teve planos, não é o primeiro. Claro. Né? Então, essa tabulação, esse arranjo, a gente chama de arranjo produtivo local, e quando a gente fala local, não é santista, não. É, de fato, pelo menos uma metrópole ampliada. Ele vem em um momento bem interessante, porque o Instituto Polis conseguiu captar recursos da Petrobras, trabalhou durante 3 anos aqui, vários técnicos da nossa região, gente que veio de fora, o Nelson Pellegrino, amigo antigo da área ambiental, pilotaram exatamente uma investigação sobre desenvolvimento sustentável. Não sei se você já teve a oportunidade de manusear. Eles estabelecem recomendações para a região. Esse plano, ele vem mostrar o que falta na região. Por exemplo, se de pronto eu te perguntasse, Chico, você lembra de algum investimento da indústria portuária na área de cultura recente? Se a gente investigar, a gente vai encontrar? Pouca coisa. Vai. Mas, ou seja, falta uma transparência nas cadeias produtivas. Então, isso me incomoda. Ou seja, a gente tem tanta gente fazendo cultura, a gente tem tanta gente preocupada com as questões do estuário, o nosso estuário, que é a nossa parte úmida, os corpos d'água, os manguezais, o próprio estuário, a Baía de Santos, toda essa malha hídrica, essas capilaridades da bacia hidrográfica, está absolutamente contaminado. Tivemos um projeto feito aqui pela Unisantos, o EcoManage. Hoje as ONGs que estão trabalhando,
Levei para a FINEP. Sim, levei esse projeto para buscar financiamento. Então eu sinto assim, quando a AGEM está fazendo aniversário, salvo engano, de 15 anos. O DEBI está debutando hoje, mostrando para a sociedade que veio. Qual é o projeto AGEM, Agência Metropolitana? É isso aqui, é ser um balcão onde o empresário visionário, se ele está no ambiente virtual, se ele é um produtor de aplicativos e softwares para a internet. Tive uma conversa genial há 20 dias com o Marcelo exatamente sobre isso. Nós temos hoje aqui uma nuvem, quando a gente fala nuvem, não é uma nuvem uruca de chuva. É uma nuvem de conhecimento virtual, que agora mesmo você abrir aqui o teu tablet, e essa é a realidade que a gente precisa. Está fazendo propaganda Você está falando em nuvens, está fazendo propaganda de uma empresa de internet. Não sei de nuvem, é mesmo? Estou mexendo. Não, porque chama-se nuvem. A nuvem é o Knowledge Cloud, ou seja, a nuvem de conhecimento. Microsoft. O trunfo da Microsoft é a Microsoft, o trunfo é a nuvem, a computação em nuvem. Não, a virtualização de sistemas. Hoje você não precisa levar um pendrive para, se você for viajar, você acessa lá o seu portal em qualquer lugar do mundo. Bom, isso é uma realidade. Tudo isso, de fato, é um plano fundamental. Mas veja agora só para pegar o gancho, a palavra que eu quero colocar é o pertencimento. Sim. O que é o pertencimento? É quando você se entende regional. Você fala, eu moro aonde? Moro em Santos, ali na Ponta da Praia, estou lá há 20 anos, tá? Mas quais são as minhas conexões? As minhas conexões são com o Renato Donato, em Mongaguá, com o Richard, em Guarujá, advogado da OAB. Ou seja, a gente tem uma rede operando, funcionando, onde as angústias dos municípios, os problemas, eles já foram levantados. Fábio, esse diagnóstico é um diagnóstico ótimo, muito bem acabado, perfeito. Sim, vai ser apresentado hoje. Só que nós temos, para falar de um dos vetores desse plano, habitação. Há um déficit superior a 100 mil moradias na Baixada Santista. 100 mil moradias. Ou seja, isso significa dizer, vereador, deputada, que cerca de 500 mil pessoas, 500 mil pessoas vivem em condições precaríssimas. Exatamente. Aí então, que eu... Caíras, as vilas baianas. É sobre isso que nós precisamos. Esse é o foco. Esse é o desafio. Então, imagina um morador, o cara que vê a construção de estádios na Copa, e a gente está falando. Então, esse tipo de desconexão. Hoje, porque todo mundo xinga a gente também. Mas é preciso também, um dia desse eu estava postando uma mensagem, tive que sair correndo e deixei. Se hoje muita gente navegou nessas ondas, só que trabalho não tinha nenhum. Em 2004, quero fazer uma pequena homenagem à AGEM aqui. Em 2004, a AGEM reúne, se não me engano, estava sob a presidência do Coiu Irra, reúne um montante de dados, um geoprocessamento da região, minucioso, detalhado, com colaboração de tudo que havia de melhor. Eu estive em várias etapas deste processo. Eu, então, deputada federal da Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa, que é de Informática também. Muito bem. Foi com este trabalho, em 2004, um belíssimo trabalho, que nós, poucos, quando íamos sair, aí tinha uns 10 políticos daí, conseguimos eliminar a tarifa interurbana nos nossos 9 municípios. Mas foi um trabalho insano. De 2004, eu perdi mandato, continuei e já tinha saído. Porque a Anatel fazia assim, eu tive só com a Anatel 12 reuniões sobre essa questão, porque eu era membro desta comissão na Câmara. Então, quando eu fui para a Telefônica em São Paulo, a petulância disse, eu não vou recebê-lo, o senhor vai me receber. Eu sou membro dessa comissão, o senhor vai receber, senão o senhor vai ter que voltar para a Espanha. Então, eu devo muito esse trabalho ao respaldo documental de dados que a AGEM fez. Então, muitas vezes, o político não fala muito, esquece de estudar, de agir, de correr atrás, não mandar assessor. Vai lá, qual foi o resultado da sua vida política? Então, hoje, nós temos não só esse desafio, quero cumprimentar aqui o Marquito,
que é um membro histórico dos Síntios, do Sindicato dos Urbanitários, que fez questão de me acompanhar. Presidente do Sindicato dos Urbanitários, Marcos Duarte. Pessoal que está em plena luta para a questão da água. Vamos esquecer até... Olha, eu costumo dizer assim, que o homem precisa de pelo menos 4 tábuas para poder viver, senão ele vira bicho. Então, casa é essencial. Agora, nós estamos nos deparando com um problema emergencial de água. Temos um comitê de bacia hidrográfica que não tem relacionamento com as pessoas que estão sem água na nossa região. Será que nós aqui, que estamos falando para o Santos Ilha, quer dizer, o melhor lugar para se viver, sabemos que nós temos uma periferia, uma língua lambida de periferia aí, com as palafitas, que as crianças caem no esgoto, morrem. Então, a água na região problemática, a coleta de esgoto problemática, porque todo esse pessoal das favelas, da língua daqui, da língua do Guarujá, da língua de Cubatão, cai tudo no estuário. Então, se isso não for importante, para que eu quero ser candidato? Segunda maior arrecadação do estado da Sabesp é a nossa outra região. coisa, e são questões que exigem soluções comuns. Problemas comuns da nossa região exigem soluções comuns. É isso. Não, por isso é que é uma região metropolitana, daí a necessidade de ações metropolitanas. A questão é, por que a gente oferece o nome, né, para participar da tal democracia representativa que eu reputo, ela está com os dias contados. Quando eu falo da plataforma de comunicação social, você já ouviu alguns discursos meus sobre isso, a gente está construindo o período de transição. Hoje, o descrédito dos parlamentos, o Parlamento Federal, as câmaras de vereadores, a própria Assembleia... Que péssimo, ele é mais democrático. Exatamente, tem essa burocracia, ou seja, essa democracia representativa, vou votar no Fabião, na Maria Ângela, porque eles vão me representar, vai dar tudo certo, acabou, daqui a 4 anos a gente volta a conversar. Pode ser, assim, isso não existe. Então, olha que evolução. A Maria deu um exemplo genial, eu lembro bem dessa luta, ela, a Maria Lúcia, da derrubada do interurbano. Hoje, se você fala isso, é uma conquista importantíssima. Há 10 anos, hoje, com os novos serviços de comunicação, você fala sem mais a preocupação então eu estou falando que essa... Por que eu estou falando isso? A política não evoluiu como a internet. Qual é o grande legado desse governo progressista, vamos falar assim para ser polido, do PT e os neo-amigos do PMDB, que você é daquele PMDB histórico. Não sou mais. Não, mas foi, né? Que eu tenho o orgulho de falar. Esses neo-companheiros, eles operaram o sistema com negligência, com vista de olhos, assim, com tapolhos da sociedade. Então, eu só te falo isso pelo seguinte, as pessoas não querem mais fazer um voto numa democracia representativa, elas querem, de fato, uma participação efetiva. Então, eu sinto que esse caminho que a gente está construindo é o que vai fazer a diferença eleitoral. É o que se espera, exatamente. Nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre política, sobre eleições gerais. Voltamos lá. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida.
Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 28 de maio, e hoje recebendo com muito prazer dois professores. Mariângela Duarte, que foi deputada federal, deputada estadual, vereadora à Câmara de Santos, e Fábio Nunes, ex-vereador também à Câmara de Santos, ex-secretário municipal de Meio Ambiente. Estamos debatendo questões não apenas importantes para a nossa região, mas para todo o país. E nesse sentido, eu queria colocar a ambos a questão da educação. São professores que lecionaram e lecionam ainda, enfim. Mas nós temos problemas seríssimos na educação no Brasil, inclusive no estado de São Paulo, a principal, a maior unidade da federação. Nós temos falta de professores do ensino médio, do ensino básico. A falta, professora Mariângela, de professores de matemática, de português, de história, de física. Eu pergunto, como é que se pode educar? É um apagão que você está dizendo. Educar esta nova geração que vem por aí. Né? Que país vamos legar para os nossos filhos? Mas era uma educação desse nível. Isso, né? Você sabe que eu mesmo como deputada continuava formando professores na Unisantos. Eu fui até o limite da minha vida e me prejudiquei muito. Porque eu comecei a ter estresse. Eu subia todo dia para a Assembleia. O ritmo da Assembleia era muito mais puxado há 20 anos atrás do que hoje. Então, e hoje também é puxado, porque tem muita, acirra muito. E aí fica muito difícil para o deputado cumprir um mandato. Muito bem. Então, eu vou fazer direto um diagnóstico. Porque quem exerce vereança dando aula, como fez o Fabião, quem vai para deputado estadual e continua dando aula, é porque a pessoa que não se afastou do chão de escola. Apaixonado porque esse pela negócio de teoria e não conhecer o chão de escola é uma coisa muito grave. Bom, então eu colocaria o seguinte: primeiro, grande gargalo, grande tragédia nacional da educação. Você tem que atacar ao mesmo tempo as duas pontas, concomitantemente, a formação de professores e o ensino básico. Na França, até uns 10 anos atrás, quando eu estudei tanto na América Latina todinha, como no continente europeu, um professor para dar aula na base da educação fazia 7 anos de faculdade dirigido para essa coisa. Então, o erro no Brasil, nunca fizeram isso. Uma pequena época de Anísio Teixeira, ele propôs isso. Anísio Teixeira propôs isso. Então, você forma o professor e ataca a base da educação. Essa é a coisa. Qual é o chão de qualidade da educação? Eu vou dizer um negócio, eu conheço diversos, Fabião também, conhece diversas experiências excelentes de educação. Temos aqui, no pé da Serra, em Cubatão, uma escola que virou um modelo. Aliás, o diretor foi meu aluno na Unisantos. Valeu formar professores. Bom, porque não existe cultura. Nosso problema da educação é um problema cultural. O que dá o chão de qualidade da educação é a cultura. Se o professor não sabe nem qual é o poeta santista ou o músico santista, que estamos comemorando 100 anos de morte este ano, fica extremamente complicado este professor entender que a música e a poesia são estímulos fundamentais na formação. Então, eu queria dizer para você o seguinte: quem de fato é educador, e isso é o que sou na minha vida, por isso que cunhei uma ética de educadora que levei para a política e não resvalei em momento nenhum, não é mérito da gente, é o fundamento da gente que nos ajuda. É a educação. Eu diria o seguinte: primeiro, nós temos que ser absolutamente rigorosos para que a educação seja uma prioridade que venha em primeiro lugar no Brasil e na política. Não é. Não é em nenhum governo. Eu costumo dizer, deputada Mariângela, que educação não deveria ser prioridade nenhuma. Educação é a razão de ser de todo e qualquer governo, senão não tem sentido. Por isso que eu brinquei, por isso que eu fiz o pleonasmo. Professor Fábio.
Por que, afinal de contas, falta tanto professor? Afinal, qual é a solução? Qual é a saída para a educação? Primeiro ponto, acho que o grande legado desses inúmeros governos que a gente já teve, mais conservadores do PMDB, não vou nem citar Collor e Itamar Franco na reabertura, mas esses 12 anos do ciclo PT no poder, deixa bem claro que não existe salvador da pátria. Para qualquer vetor que você chamar, qualquer habitação, você imagina um cidadão que está nos assistindo agora, ele está lá numa casa modesta, pagando aluguel, uma dificuldade, ele fala, meu Deus, os caras fizeram um estádio de... O orçamento era 430 milhões, gastaram 750 milhões. O cara fala, meu Deus, um estádio de futebol que vai ser usado 4 vezes, se tanto, por mês. Então, esse tipo de tomada de decisão, e aí sim tem a palavra prioridade, incomoda a população. Porque o que eu lembro claramente, quando encontrei Lula, no acho que 2º ano de governo, falei, presidente, entra para a história do país. Ô, menino, seja o maior construtor de moradias dignas desse país, cara. Aí criaram Nossa Casa, Minha Casa Minha Vida, mas um plano muito mais midiático do que de execução, burocratizado, uma formalização, onde as pessoas não conseguem se enquadrar, você não tem plano de arrendamento, ou seja, os formatos não foram conversados com a sociedade para atender as demandas, não houve uma conversa para você liberar as áreas, porque a única forma de você hoje derrubar áreas naturais, abrir mão, suprimir vegetação para construir empreendimentos de desenvolvimento, portos, estradas e conjuntos de moradia habitacionais, é através da utilidade pública, do interesse social. Então, a terra no Brasil, nós, os brasileiros, conseguimos fazer com que ela tenha interesse social. A grande mudança que vejo no jovem hoje, quando eu era jovem, há 30 anos... Você é jovem. Não, você é jovem, ele é jovem. Você é jovem. Nós somos jovens. Não, mas sem dúvida, mas quando eu era jovem formal, jovem dentro do padrão. Sim, claro. 15-29, eu estava ali naquela banda, as pessoas tinham uma relação com a terra, uma relação de previdência. Hoje, se você perguntar para um jovem, ele fala, eu vou comprar terra para quê? Para que eu vou comprar terra? Não, para pensar no futuro, para guardar? Não, então essa cabeça... Não existe mais. Então, eu estou te falando isso pelo seguinte, a questão da educação, e eu posso falar que eu estou orgulhosamente há 30 anos com meus calos na corda vocal e minhas varizes, que muito me orgulham, tem garotos, tem crianças, tem jovens, tem gente mais velha que está no curso pré-vestibular, pessoas geniais nesse país. Pessoas que me emocionam, que me fazem lecionar, não só eu, como todos os colegas, com febre. Então, com febre, com dor, com as dificuldades do dia a dia. Eu não conheço nenhum professor rico, mas também não conheço nenhum pobre, porque é uma vida absolutamente digna. Então, esse falta de reconhecimento da situação laboral, de envolver o professor, vem aqui, cara, vem aqui, vamos seguir o exemplo japonês, é uma referência. E pagar-lhe bem. Exatamente. Pelo amor de vamos Deus, reconhecer tem uma aposentadoria de professora de R$1.300. Tem aquela fala famosa que o imperador japonês, o único profissional que ele se curva é o professor. Então, isso é uma simbologia. Rapidamente, por favor. É uma simbologia genial. Então, educação é família fazendo feedback, que é o nome técnico, pedagógico. Família pelo filho, como é que foi meu netinho, como é que foi a aula hoje? Não, fala, fica à vontade. Olha, pode falar. Rapidamente. 10 segundos de magistério. Sabe o que aconteceu comigo? Eu recebo, por ter feito pós-graduação 10 anos, R$1.300, porque eu sou uma política aposentada como professor. Sim, é um exemplo da situação do professor no Brasil R$3.500. e o extrato da educação no Brasil. Acabou. Infelizmente, isso precisa mudar. Deputada, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final. Fábio, muito obrigado pela sua presença. Tá certo, teríamos muito mais a conversar, mas se eles sabem, somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final. Muito obrigado a ambos, a Paula, a equipe e especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.